Comentário da semana, com Álvaro Pereira. Olá, bom dia para todos vocês que acompanham a Rádio Gerais FM aqui na nossa querida cidade de Coromandel. A gente fala agora com Álvaro Pereira, que está hoje diretamente da cidade de Brasília. Bom dia, Álvaro. Boa terça-feira para você. Bom dia, Clarice. Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom, nessa terça-feira, em mais uma edição do nosso Comentário da Semana, a gente volta a falar sobre o mundo político, né? Nessa última semana, a gente teve a presença do presidente Jair Bolsonaro na cidade de Nova York para falar na última Assembleia Geral da ONU. Como é que a gente viu, né, pôde observar esse discurso do presidente Jair Bolsonaro nessa última Assembleia? Quais são os principais pontos desse discurso e dessa fala do presidente? Clarice, o presidente deve falar daqui a pouco na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, não é, que é a Organização das Nações Unidas. Portanto, ele deve falar daqui mais ou menos uma hora. Vai ser o primeiro presidente da República, o primeiro chefe de Estado a se pronunciar na Assembleia, seguido depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Há uma tradição na ONU de que o Brasil sempre abre as assembleias gerais, né, dando o tom ali dos discursos. Então, isso é muito importante, porque acaba tendo um destaque muito especial falar na abertura da Assembleia. Então, há uma grande expectativa em torno desse discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele que já está em Nova York desde ontem. O presidente, segundo as informações que a gente tem aqui em Brasília, do Itamaraty, do próprio Palácio do Planalto, deve fazer um discurso afirmativo, não é? É importante ser afirmativo, mas também um discurso, na visão das fontes aqui de Brasília, um pouco mais moderado em relação aos discursos anteriores. O presidente está falando na ONU pela terceira vez desde que assumiu o mandato de presidente da República. Nos outros discursos, ele foi muito enfático, foi muitas vezes polêmico, e hoje a informação que a gente tem é de que ele quer desfazer um pouco essa imagem também tão polêmica, né? E se apresentar de uma forma mais conciliadora. Mas o presidente deve destacar certamente as ações do governo dele no combate à pandemia. Essa é uma preocupação da maioria dos chefes de Estado que participam dessa cerimônia, falando sobre as ações do Ministério da Saúde para imunizar a população brasileira, citando dados, né, mostrando que finalmente o processo de vacinação tem avançado muito, né, já atinge aí algo em torno de 66% da população brasileira, são 139 milhões de pessoas já vacinadas com a primeira dose, já receberam a primeira dose da vacina, e temos 37% da população, 75 milhões de brasileiros, já vacinados também com a segunda dose, portanto com a imunização completa. O presidente deve falar também sobre meio ambiente. Esse é um ponto extremamente polêmico do governo dele. O presidente vem recebendo assim muitas críticas, né? O atual governo vem recebendo muitas críticas de chefes de Estado europeus, mas também de ONGs ambientalistas, né? Como se o governo estivesse sendo negligente com a questão das queimadas e até do desmatamento na Amazônia. O presidente deve destacar também as ações do governo dele, tanto para combater incêndios quanto para combater o desmatamento na Amazônia. A impressão é que ele quer deixar claro que existem ações proativas do governo no sentido de preservar o meio ambiente no Brasil, ao contrário do que dizem as ONGs e alguns governos estrangeiros.
Álvaro, você falou também, né, que essa Assembleia ainda vai acontecer esse pronunciamento, mas o presidente já participa de outras reuniões também com outros líderes de outros países nesse momento, discutindo outros assuntos também? Sim, o presidente já vem mantendo alguns encontros bilaterais, assim, com representantes de outros países, né? É comum que nessas assembleias da ONU os presidentes aproveitem, né, a oportunidade, já que estão lá chefes de estados de vários governos, para se encontrar também com representantes de outros países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Então, estão previstos também alguns encontros. Ainda hoje o presidente deve se encontrar com o presidente da Polônia, o presidente polonês, que é um presidente assim quase tão polêmico quanto Jair Bolsonaro. Ele é um chefe de Estado também com posições muito firmes, tendência também conservadora do ponto de vista políticos. Então são perfis até muito parecidos, e eles devem se encontrar hoje na ONU, aproveitando este evento. Há uma expectativa também, Clarice, de que haja uma aproximação maior do presidente Jair Bolsonaro com o novo governo dos Estados Unidos, com o novo presidente Joe Biden. Como a gente acompanhou, o presidente Jair Bolsonaro era muito ligado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, né? Muito ligado mesmo, a ponto de na campanha eleitoral ter se manifestado a favor de Trump, né? Ele não se manteve isento durante a campanha eleitoral americana, não. O presidente Jair Bolsonaro deixou claro que torcia pela vitória de Donald Trump como candidato à reeleição. Essa reeleição não aconteceu, e isso deixou algumas sequelas aí no relacionamento do governo brasileiro com o novo governo dos Estados Unidos. O novo presidente Joe Biden chegou a fazer críticas assim à posição do governo brasileiro na questão do meio ambiente, chegou mesmo a dizer que condicionava um bom relacionamento com o governo Bolsonaro a manifestações assim claras, né, do governo de que estava preocupado com questões do clima, não é? Com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Então é o que o governo brasileiro vem tentando demonstrar hoje ao novo presidente americano, de que existe essa preocupação. Há até a expectativa de que em algum momento ali da cerimônia haja uma aproximação pessoal do presidente Jair Bolsonaro com Joe Biden, no sentido de que eles possam trocar ali pessoalmente algumas palavras, né? Não chega a ser ainda um encontro formal, mas algumas palavras ali que já demonstrem uma certa empatia ali entre os dois chefes de Estado, iniciando, né, um diálogo necessário entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, já que os dois países mantêm relações históricas e muito importantes ao longo dos anos. Então é importante restabelecer esse bom relacionamento, e há um esforço do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. E a gente sabe sempre que essas boas relações, né, impactam, claro, na vida de todos os países, nessa vida cotidiana, claro, dos gestores dos países. Álvaro, para essa terça-feira, mais algum comentário, mais alguma observação para a gente? Há uma dúvida, né, se o presidente vai tocar num ponto que este, sim, é bastante polêmico aqui no Brasil, que se refere ao chamado Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. É um projeto que existe, estabelecendo, não é, que desde que só existem direitos, né, dos indígenas quanto à demarcação de terras, quanto à demarcação de reservas, referentes a pleitos que tenham ocorrido até 1985, quando foi promulgada a nova Constituição brasileira. Ou seja, pleitos após 85 já não são mais considerados como direitos indígenas sobre aquelas terras. Então esse é um ponto bastante polêmico, porque existem várias regiões do Brasil onde o direito sobre a terra é questionado, né? Os indígenas dizem
que aquelas terras pertencem a eles historicamente, querem que sejam demarcadas, e proprietários rurais, produtores rurais, agricultores que já utilizam aquelas terras, né, para produzir soja, para produzir milho, alegam que aquelas terras já pertencem a eles, que foram adquiridas por eles, etc. Então, o presidente promete, assim, há informações também nesse sentido, de que ele deve, de alguma forma, se referir a essa questão do marco temporal, no sentido de defendê-lo, já que essa questão foi levada também ao Supremo Tribunal Federal. Alguns partidos consideram que esse projeto do governo é inconstitucional, ou seja, fere a Constituição, e a questão está entregue agora ao Supremo, né, com o qual o presidente tem mantido relações pouco amistosas nos últimos anos. Então, vamos aguardar com expectativa para ver se o presidente vai se referir também a essa questão, porque ele entende que o marco temporal é extremamente importante para a segurança jurídica dos proprietários rurais no Brasil, já que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos, né? O Brasil hoje tem uma responsabilidade muito grande na produção e no fornecimento de alimento para o mundo, e o presidente vai colocar, né, pode colocar, que essa questão do marco temporal é fundamental até para garantir essa produtividade, né, da agropecuária brasileira, e que, se ele não for preservado, isso pode representar até um risco para a segurança alimentar no mundo. Então vamos ver se o presidente também vai se referir a essa questão, que esta sim é polêmica e está no estilo de outras colocações que ele fez em outras Assembleias Gerais da ONU.